Olá, minhas criancinhas, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma videoaula de filosofia. Meus filhos, sejam todos bem-vindos, sintam-se recebidos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, vos guardar e vos proteger, que possamos ter um segundo semestre de muitas graças, muitas bênçãos, muito conhecimento para todos nós. Meus filhos, hoje nós vamos falar um pouco do capítulo de vocês, Olhar para fora e para dentro. O nosso segundo volume, nosso livro, não é, material didático, ele vai trazer aí importantes temas para a gente discutir sobre o olhar, tá? Olhar para o outro, olhar para nós mesmos e olhar para aquilo que está ao redor de todos nós. Então, para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo, vamos diretamente para os nossos objetivos desse nosso volume, tá? Então, todas as nossas aulas do segundo semestre, eles vão ser desenvolvidos a partir desses objetivos. Na tela para vocês, o objetivo do nosso livro. Objetivo primeiro, realizar a experiência do pensar filosófico, explorando as relações entre a filosofia e a vida cotidiana. Segundo, compreender elementos filosóficos presentes no diálogo em diferentes gêneros textuais. Terceiro, dialogar e argumentar para defender ideias e pontos de vista, perceber a importância da absorção e a imaginação para a compreensão da realidade. E, por fim, desenvolver a capacidade de apreciação das artes e das reflexões com base em obras artísticas. Então, meus filhos, a partir desses objetivos, vocês já têm que ir focando a sua leitura, focando os seus exercícios e assistindo as suas videoaulas a partir do objetivo de querer desenvolver essas dimensões do nosso intelecto, do nosso conhecimento. Quais são essas dimensões, professor? Aprender a conviver, não é? Harmonioso em sociedade, aprender a dialogar, compreender, não é, os gêneros textuais que vocês vão ler no decorrer do material de vocês. O diálogo ele é eficiente para compreender a dimensão filosófica, tá? E, por cima de tudo, aprender a olhar e entender o olhar dos outros. Então, o olhar diferente na filosofia é muito importante, né? Porque para a filosofia, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, seguindo aí na tela de vocês, o tema traz de hoje, não é? Olhar para fora e para dentro. Há muitos para olharmos à nossa volta e podemos fazer isso de diversos modos, o que nos leva a perceber as coisas de maneira distintas. Podemos, por exemplo, olhar através de uma janela. Assim, inúmeras formas, cores, sons, palavras, desejos, lembranças e ideias chegam a nós de maneira diferentes, exercitando nosso contato com o mundo e com tudo que nos cerca. Outro aspecto interessante é que através de uma janela podemos olhar para fora e para dentro de um ambiente, o que nos revela paisagens diferentes. Pense nisso e quando realizar atividades que serão postada a seguir. Então, no material de vocês, a partir da página 3, vocês vão ter aí no material de vocês atividades que vão levar vocês ao material de apoio. E nesse material de apoio, vocês vão fazer uma espécie de maquete de uma janela. Então, a janela ela é um dos elementos, objetos que representa a dimensão do olhar humano. Então, quando você está dentro de uma casa que você olha por uma janela para fora, você tem um olhar. Quando você está fora da casa e olha pelaquela mesma janela para dentro de casa, você tem um outro olhar. Então, é nessa dimensão que você vai fazer essa sua atividade, essa maquete, tá? Então, o que acontece? O olhar ele é importante para o pensamento filosófico porque os olhos ele é um dos órgãos do sentido que nos coloca diretamente em contato com o meio, com os objetos, com o conhecimento. Tá?
Então, é como se os nossos olhos, como se o nosso olhar, ele fosse uma máquina fotográfica, não é? Cada piscar é como se fosse um clique, não é? Quando se olha, se pisca, você manda para o cérebro uma imagem. Aquela imagem ela é fotografada na sua mente. Então, é importante a gente compreender essas dimensões para que a gente possa, não é, ter um olhar mais diferenciado, ver o mundo com aspecto, não é, mais filosófico, mais feliz, não é? Por cima de tudo, um olhar que possa nos envolver e nos relacionar com os objetos. Então, na tela, vocês vão ver novamente, na página de vocês 4, que o olho é tão importante para o ser humano, para o aspecto do conhecimento, que até às vezes nós nos confundimos quando falamos as expressões utilizando os olhos além das funções que ele tem. Então, por exemplo, quando alguém diz, não é? Olha que música bacana, está solicitando a nossa audição. Se uma pessoa fala em comer com os olhos e ter olhos maiores que a barriga, ou exclama, não é? Olha que coisa saborosa, isso indica, não é, o paladar. Já a expressão ver com as mãos refere-se ao tato. Esses exemplos mostram que a palavra olhar tem diferente significado, sobre os quais podemos pensar e dialogar. Além disso, é importante refletir sobre as atitudes de olhar que diz respeito às diferentes formas de perceber e sentir. Afinal, por meio dessas atitudes, aproximamos a realidade que nos cerca. Então, meus filhos, como vocês percebem, o olhar são diferentes. Por mais que nós estejamos assistindo todos, não é, do sexto ano, essa mesma videoaula, todos estão lendo esse mesmo capítulo, mas cada um tem um olhar diferente, tá? Porque o olhar, ele envolve muitas vezes a atenção, ele envolve muitas vezes a finalidade, os objetivos, como nós estamos nos sentindo nesta manhã. Tudo isso, o que aconteceu na nossa vida nesses dias, nesse mês de férias, tudo isso vai influenciar no nosso olhar diante desta aula, diante do nosso material. Assim também, como nós estamos nos sentindo, se nós estamos felizes, é lógico que nós vamos ter um olhar mais atento, não é? Mais envolvente diante do universo, do mundo, da sociedade, das coisas. Se nós estamos tristes, passando por dificuldade, não é? Muitas vezes a gente nem consegue ver a beleza do universo e do mundo, ok? Então, apesar dessas expressões serem expressões erradas, não é? Utilizando o olho, tá? Então, quando eu digo assim, olha que música legal, o certo é dizer, escuta que música legal, né? Então isso nos leva a refletirmos e pensarmos que muitas vezes nós acabamos por confundir e usar, não é, os olhos no lugar do ouvido. Mas isso é para mostrar que muitas vezes o nosso inconsciente ele está supervalorizando o nosso olhar. Então o olhar filosófico ele é importante para o ato de pensar e conhecer. Na página 5 de vocês, não é? Na tela aí novamente, o olhar é como transportar para dentro de nós algo que está fora, uma máquina fotográfica funcionando a cada piscar. Um clique, uma foto, uma imagem vista pela primeira vez. Um detalhe, uma percepção, uma sensação que acontece em nós. Além disso, de acordo com o tempo, com nossos interesses, nossas experiências, lançamos olhares diferentes para a mesma coisa. Assim, cada possibilidade de olhar representa um novo clique e forma uma nova percepção do pensamento. Olhando para o mar em uma tarde ensolarada, chuvosa durante o dia ou a noite, ou enquanto caminhamos na areia ou fazemos um passeio de barco, captamos diferentes imagens e temos diferentes sensações. Isso também acontece quando vemos o pôr do sol, na infância ou na adolescência, pela janela de nossa casa ou do alto de uma montanha e assim por diante. Além disso, existem formas de olhar que se voltam para algo que está dentro de nós, na mente ou na memória. Esse tipo de olhar parte do nosso interior e se expande para além dele. Permite assim descobrir mais sobre nós mesmos
e também contribui para expressarmos nossos pensamentos e sentimentos. Desse modo, podemos dizer que o olhar tem muitas faces diferentes, sendo uma mistura de possibilidades que estão agindo o tempo todo. Então, meus filhos, como o próprio texto do material de vocês faz aí um resumo, né, da importância do olhar, da importância de a filosofia se preocupar com essa dimensão, não é, do nosso conhecimento, com essa dimensão do nosso ser. Então, pelo olhar nós não só enxergamos, pelo olhar nós pensamos, pelo olhar nós aprendemos, pelo olhar nós valorizamos e pelo olhar também nós nos encantamos com o mundo, com o universo, com os objetos, com o conhecimento, mas principalmente nos encantamos com nós mesmos. Por quê? Nós, assim como podemos olhar para fora, nós também podemos olhar para dentro. E a filosofia quer que você faça isso, que você olhe para você mesmo, que você volte a olhar para dentro de você mesmo e que você possa reconhecer e ver a pessoa, a criança extraordinária que você é, que tem o potencial magnífico de ser, não é, no futuro, com a graça de Deus, um profissional brilhante, aonde a sociedade necessita de você. Basta cada um de vocês acreditar em si mesmo, olhar para si mesmo e buscar a realização dos seus sonhos. Meus filhos, faça a leitura desse material, responda a atividade de vocês do material de apoio, que está na página 3, respondam a página 5 e, ao responder essas atividades, vocês podem, não é, me enviar o material para, através de fotografia para o meu PV, ok? Então, para encerrar na tela, o capítulo de vocês aí, o livro da página 6, diz o seguinte, né? O mundo exterior que nos cerca e o nosso próprio mundo interior são feitos de coisas que se mostram ou não a cada momento, como em uma brincadeira de esconde-esconde. Por isso, um olhar é como uma janela que se abre para fora e para dentro, revelando algo para ser observado, sentido e compreendido. Ao abrir alguns desses olhares janela para o mesmo objeto, cada um deles mostra algo diferente. Afinal, cada olhar pode despertar a distinção, a distintas sensações, além de sentimentos, pensamentos e lembranças. Meus filhos, então o olhar ele é que nem a água de um rio que está fluindo o tempo todo. Você sabia que você nunca consegue olhar duas vezes do mesmo jeito para o mesmo objeto? Assim como você não consegue tomar banho duas vezes na água do mesmo rio. Tá? Cada um dos olhares que nós demos, que fazemos, né, ou que faremos para as coisas, ele é único, não é? Você é como se você fotografasse a mesma imagem várias vezes. Nunca será a mesma imagem. Cada clique é uma fotografia diferente. Assim é o nosso olhar. Ok? Beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.